Que a paz esteja com todos. Eu tinha falado no primeiro culto já, né? Que as minhas pernas ficaram bambas quando eu subi por aqueles degraus. E já subi algumas vezes para compartilhar outras coisas. Eu me alegro tanto de ter a chance de poder partilhar a palavra do Senhor. E isso gera um temor em meu coração gigante, porque eu trato com tanta seriedade isso, eu tenho tanto zelo por isso. A palavra de Deus, ela fala em Colossenses que Jesus, ele é a exata expressão do ser de Deus. Jesus, ele é a exata expressão. João vai falar que essa exata expressão se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus, ele é a exata expressão de Deus. Ele é o verbo encarnado que se fez carne. A gente pode desfrutar de ouvir Jesus através da sua palavra. Então isso por si só tem um peso enorme. Isso por si só já é grande demais. E um Deus tão misericordioso pega um ser tão insignificante como eu e me permite partilhar disso. Isso é algo tremendo. Isso gera um temor gigantesco em meu coração, em poder anunciar a verdade do Senhor. Que você possa ter um coração aberto essa manhã para essa verdade que é viva, que é eficaz, essa verdade que é mais profunda que tudo aquilo que você pode imaginar. Ela é mais alta do que tudo aquilo que você pode enxergar. Existe verdade. Eu creio que uma palavra pode mudar uma vida. Eu creio que uma palavra muda história. Eu creio que uma palavra fez tudo se tornar vida. Uma palavra fez tudo acontecer. Foi assim lá no início. Haja luz, haja. Jesus era o verbo no início. E através de uma palavra tudo se fez. Através de uma palavra você se fez. Então uma palavra sim, ela tem poder de salvar uma vida. Ela tem poder sim de mudar uma geração, de transformar histórias. Amém? E a gente vai contar uma história essa manhã. E eu depois da paternidade, eu aprendi a contar histórias. Aprendi para Antonella, né? Mediante a Antonella, que é minha filha. E a gente vai caminhando, a gente vai ver que existe uma história. O Senhor nos chama a viver uma história, né? Tem até aquele louvor que fala que uma nova história Deus tem para mim. E de fato, essa história é nova para aqueles que nasceram de novo. Porém, já é uma história em andamento. Deus nos chama a viver a história dele. A história dele. E por si só isso já muda muita coisa, né? Porque a gente sai do papel de ator principal para apenas coadjuvante. Jesus é a sua história. É a sua história. E eu faço parte dessa história. Então é necessário contarmos essa história. É necessário nos lembrarmos dessa história. E o texto que a gente vai ler lá em Romanos 1. A gente vem estudando Romanos na segunda-feira com os amigos aqui de manhã. Vem sendo tremendo, vem sendo algo poderoso, né? Como é precioso a gente poder estudar a palavra de Deus, poder aprender com os irmãos, compartilhar também. Isso é um privilégio tremendo. E lá em Romanos 1, 14 ao 17, fala assim: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isto, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Existe uma verdade contida no evangelho, e essa verdade ela muda história, essa verdade ela muda destino, essa verdade ela mudou a minha vida, essa verdade mudou a sua vida, ou essa verdade ela pode ainda mudar a sua vida, se você não conhece. E lá em 1 Coríntios 1,18, a gente vai entender mais claramente o que Paulo queria dizer ali. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo,
mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Essa mensagem, esse evangelho, ele é loucura. O perecer aqui, ele vem num sentido, aqueles que estão indo para um caminho de morte eterna, aqueles que estão indo rumo ao fim. O perecer aqui vem disso, aquelas pessoas que vêm caminhando a passos largos ao inferno. A mensagem da cruz, ela é loucura para esses. E essa mensagem, ela foi loucura para mim um dia. Eu creio que, toda certeza, se você nasceu de novo, essa mensagem foi loucura para você um dia. Essa mensagem não fez sentido para você um dia. Essa mensagem você olhava, qual o sentido disso? Não há sentido. Você até sabia a história de cor. Eu sei que Jesus ele morreu por mim. Eu sei disso. Mas a história era louca. A história não fazia sentido. Só que o texto vai afirmar que ela é loucura para aqueles que estão perecendo. Então essa mensagem ela tem 2 alvos essa manhã. O primeiro alvo é para aqueles que estão perecendo, que ainda acham que essa mensagem é loucura. Essa é uma manhã de salvação para você. Eu creio que essa mensagem pode penetrar no seu coração e mudar a sua vida e mudar a sua história. Através do sangue de Jesus, através da cruz de Cristo. Essa mensagem mudou a minha vida. Essa mensagem mudou a minha história. Essa mensagem, ela mudou a vida de pessoas que eu acompanhei. E isso é tremendo, né? Eu tenho um casal de amigos muito preciosos aqui da igreja, que eu lembro que quando eles chegaram, meio bem perdidos por via de fato, e eu pude presenciar o poder do evangelho na vida deles. Eu pude presenciar o que Deus fez na família deles, no casamento deles. Isso é tremendo. Uma mensagem que muda histórias. E a gente às vezes tem dificuldade de contar essa história. 2 ou uma, né? Ou a gente se envergonha do evangelho, ou a gente não entendeu. Então é necessário a gente procurar ter uma autoavaliação, né? Eu não entendi essa história, preciso me arrepender. Ou, nossa, eu entendi, mas eu entendi mais ou menos, porque ainda não vivo conforme o que a sua palavra diz que eu devo viver. E a gente vai contar uma história de um homem, que foi representado por um representante de um povo, e a gente se enquadra nisso, né? Lá em Romanos 5,12, a palavra de Deus fala: portanto, a mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos 5,18 também diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, a sequência, assim a morte passou a todos os homens também. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, mas por meio de um só homem também entrou a remissão disso tudo. E lá em Salmos 51,5 vai falar que: eis que, esse vai ser o mesmo? Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então o pecado, ele nos acompanhou desde o nosso nascimento. O pecado, ele se originou desde o nosso nascimento. O texto ainda fala desde quando concebeu, né? Ainda você vê que o pecado antecede até o nascimento. Desde quando você foi gerado na barriga, o pecado ele te acompanhou. E lá em Romanos 3,23, ele fala mais sobre isso, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E lá em Romanos 6,23, ele traz o salário sobre isso, né? Qual a recompensa sobre isso? Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Então todos pecaram desde o início, e existia uma recompensa pelo seu pecado, e a recompensa era a morte. Assim como a gente viu em Coríntios, né? Que é loucura para aqueles que perecem, né? Aqueles que vêm perecendo, o salário deles é a morte. O salário deles é o juízo eterno. E em Hebreus 2,2, ele vai contar sobre
como isso foi pago, né? Como isso foi aplicado, né? Porque a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Então, o pecado ele gerou algo e teve a sua punição ali. De fato, a punição foi aplicada para aquele que pecou. A punição foi recebida. O seu salário ele foi pago em dia mediante ao seu pecado. E eu fiquei me perguntando o porquê, né? O porquê disso? Por que Deus ele faz isso, né? E lá em Salmos 106:8, que conta a história do povo de Israel na sequência, o porquê Deus livrou o povo do Egito, a gente entende um pouco do porquê Deus fez isso, né? Lá em Salmos 106:8. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder, né? Em outras versões, por amor do seu nome, Jesus nos salvou. Essa mensagem, ela traz o porquê, qual é a causa de Jesus ter feito isso? Por amor de seu nome. E a gente vai entendendo que a cruz, ela tem alguns pontos que caminham juntos, né? Essa mensagem, ela tem o tema como o peso da cruz, e esse peso de cruz é o que nos move, é o que nos movimenta, é o que nos faz realmente viver uma vida para a honra e glória de Deus. Eu tinha até pedido para o pessoal, se pudesse colocar aquela imagem da balança, que é mais ou menos assim. Existe um Deus santo que morreu por nós, e isso custou algo muito pesado, e isso foi posto diante de uma balança, e nessa balança ela se pendeu totalmente. Por quê? Porque era pesado demais. Isso era pesado demais. Isso realmente era muito pesado. Não tinha como, não existia nada possível que a gente conseguia equilibrar essa balança, né? Mas essa balança, ela traz para mim o que, né? Esse peso de cruz. Ela traz misericórdia de um Deus que morreu pelos meus pecados, e merecidamente eu merecia ser punido, mas esse Deus, ele me salva, ele me resgata, ele age, ele não me dá o castigo merecido, e mais do que misericórdia, ele também me dá graça, ele me dá algo que eu não merecia, ele me dá poder de poder fazer algo, de poder ser alguém diferente, ele me dá poder de viver coisas que de fato sem a cruz eu jamais poderia viver. Eu olho para o meu casamento, eu falo, Deus, é graça do Senhor. Eu desfrutar de uma família, de uma filha, de um trabalho, de uma igreja, isso é graça do Senhor. Eu desfrutar de tudo isso, de fato, Deus, eu não merecia viver a plenitude disso. Eu tinha comentado no primeiro culto que eu estava vindo no corredor, e estava a Maria do Paulo e a Amanda do Denis conversando, né? Eu vindo atrás delas, né? Olhando a conversa, mas era automático, elas estavam na frente. Aí a Maria falando para Amanda, a Maria tem 18 anos, a Amanda tem 18, a Maria tem 16. Eu quero constituir família, eu quero, ter uma família e tal. Aí a Amanda assim, eu também quero ter uma família, eu quero ter uma família também. Aí eu olhei assim e falei assim, nossa, Deus do céu, isso é graça de Deus. Que privilégio isso, em você ver uma criança, uma adolescente de 16, uma de 18, almejarem o quê? Eu quero ter uma família, eu quero ter um marido, eu quero ter filhos. A gente pode desfrutar disso em nossa comunidade. Isso é o quê? Isso é graça de Deus. A gente não merecia isso. Isso é bondade de Deus. A gente poder desfrutar disso, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Porque qual que é a história? Eu estava condenado, indo para o inferno, aí Deus vai, Ele me tira daquilo, aí eu vou, e tudo aquilo que eu vou viver depois disso, é graça. Por quê? Porque eu estava indo para o inferno, estava sendo condenado, minha vida era uma miséria, o Senhor me tirou daquilo. Agora, tudo aquilo que eu desfruto de bom hoje, é a graça de Deus em minha vida. Isso não tem como eu não olhar com gratidão, com temor. A gente vai ilustrar uma história para ficar um pouco mais claro isso, né? Paulo no verso 14 de Romanos, ele vai falar que eu sou devedor, tanto a grego, quanto a bárbaro,
quanto a judeu, né? Ele vai dar vários exemplos de que ele se sentia devedor, né? Devedor do quê? Devedor por quê? Devedor para quem, né? Embora Paulo, na caminhada, ele de fato perseguiu os cristãos, mas eu creio, de todo o meu coração, que Paulo ele se colocava nessa balança. Paulo se colocava naquela balança de peso de cruz. Eu sou devedor à cruz de Cristo. Eu preciso anunciar o Evangelho, preciso anunciar a verdade, porque eu sou devedor. Devedor por quê? Porque um dia ele me salvou. E lá em Romanos 1,18, Paulo ele vem tentando unificar tanto o judeu quanto o gentil, né? O judeu era o povo escolhido de Deus e o gentil era o povo que não fazia parte disso, né? E Paulo queria tratar que todos estavam debaixo do mesmo castigo, assim como o texto fala, né? Todos pecaram, quer judeu, quer gentil, todos pecaram, quer negro, quer branco, todos pecaram, quer rico, quer pobre, todos pecaram, quer mais ou menos ou muito ruim, né? Porque a gente tem dessa, não era tão ruim assim, né? Eu até que era bonzinho, eu não roubava, eu não matava, né? Eu fazia um pecadinho ou outro. O seu pecadinho ou outro levou Jesus para a cruz. O seu pecadinho ou outro te condenaria. Talvez você não tenha uma revelação clara disso tudo. É necessário você ter. Que Jesus te salvou da sua miséria, da sua imundícia, da sua podridão. Você era perdido, você era condenado. Jesus te salvou. Eu vou parafrasear o texto de Romanos 1,18, porque eu acho ele um texto sensacional. Vai falar que os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder, eles são claramente conhecidos através das coisas que foram criadas. E por causa disso, tais homens são indesculpáveis. O que o texto fala? Ele fala que a criação, ela revelou Deus. Então até aquele que você diz, eu nunca ouvi falar, a criação revelou Deus. Não tem como você olhar para os céus, não tem como você sentir o ar e você não atrelar isso. Existe um ser maior que tudo isso. Existe um ser que criou isso. Existe um ser divino que projetou isso. A criação, ela condenou a humanidade nesse sentido. Ela trouxe revelação de quem o Senhor é. E existia um julgamento mediante a isso. Existia um julgamento de um homem. A gente poderia trazer essa questão de representatividade, mas a gente pode se colocar no lugar, porque você vai olhar a lista, você vai falar, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas é impossível você não se enquadrar em um aspecto pelo menos. E o que a Bíblia fala, né? Que aquele que tropeça em uma vírgula da lei, é culpado de toda a lei, né? Então você não comete isso, mas você comete isso, você é tão culpado quanto. Não há distinção, né? E nesse julgamento, existia um justo juiz, um juiz santo, um juiz inerrante, um juiz 100% correto, e a justiça seria feita nesse julgamento. E nesse julgamento existia um homem, e esse homem, ele teve conhecimento de Deus, e não glorificou como Deus. Ele mudou a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de homem corrupto. Ele era entregue à imundícia do seu próprio corpo. Ele serviu a criatura ao invés de criador. Ele mudou a forma natural de ter relações íntimas com a sua mulher, para ter contato com ele mesmo. Eu até entendo que ele pode ter feito, sabe o que? Ele abandonou ter relações com a sua mulher para se masturbar, para se prostituir. Ele se deitou com outros homens. Ele era injusto, ele era maligno, ele era malicioso. Ele era avarento, ele era muito apegado ao dinheiro. Ele era invejoso, ele era assassino, ele era um homicida, difamador, caluniador, insolente, soberbo, ele era mentiroso, ele era desobediente aos pais, ele era insensato, ele era traidor, ele era sem afeição natural, ele não tinha misericórdia, esse homem. Ele sabia que essas coisas o levaria para o inferno, mas ele não só fazia, mas ele também aplaudia aqueles que faziam. E esse homem, sabe quem ele é? Esse homem é você. Esse homem somos nós, antes da cruz de Cristo. Esse homem é a humanidade caída, é a humanidade entregue a ela mesmo. Sabe qual que é o castigo de Deus para a humanidade? É deixá-la entregue a ela mesmo. A gente pode desfrutar parcialmente do juízo de Deus. O mundo desfruta parcialmente do juízo de Deus. Como? Sendo entregue às vontades deles,
sendo entregue aos desejos dele. Sabe o que o Senhor faz? Eu gosto de fazer isso, tal e tal, e existe uma briga ali, e eu rejeito Deus. Sabe o que ele faz? Faça. Seja entregue aos seus desejos, aos seus caprichos. E sabe o que isso vai te levar aonde? Ao juízo eterno, à maldição eterna. É isso que esse homem iria ser castigado por isso, pelos pecados dele, pelo aquilo que ele cometeu. E o que esse santo juiz faz? Ele olha para esse homem e ele tem misericórdia desse homem. Ele olha para esse homem e ele tem compaixão desse homem. Ele olha para esse homem, ele fala: cara, eu tenho misericórdia de você, eu tenho compaixão de você. Só que ele era um Deus santo, ele era um Deus justo, não podia ficar impune isso. E o que ele faz naquele julgamento? Ele dá a sentença: você é culpado por isso. Isso é uma verdade, você sabe disso. Mas sabe o que ele faz? Cara, se levante daí, que eu vou sentar no seu lugar. O castigo vai ser aplicado, o salário vai ser pago, mas eu vou tomar o seu lugar, eu vou tomar as suas dores. Você merecia a cruz, mas o que Jesus faz? Ele vai e toma o seu lugar. Sai daí, eu vou no seu lugar. Essa é a mensagem da cruz poderosa em nossas vidas, de um Deus que nos substitui, de um Deus que olha com compaixão para nós e muda a nossa história. É necessário ter um temor em relação a isso. É necessário que o nosso coração queime em relação a isso. É necessário que essa história seja viva em nós. Por quê? Porque essa é a nossa história. Essa é a história de um novo convertido, daquele que nasceu de novo, daquele que conheceu a Deus. E se essa história é loucura para você, é sinal que você vem perecendo, conforme fala o texto. É sinal que você vai indo para o inferno. Se essa mensagem para você é loucura, ela não faz sentido, é isso. Que mensagem louca, qual o sentido disso? É loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, é poder de Deus para a salvação. A mensagem da cruz é poder de Deus para a salvação em nossas vidas. E essa mensagem, ela tem dois viés essa manhã. E o primeiro viés é esse: se essa mensagem era loucura para você, que você possa se arrepender essa manhã, essa manhã, que você possa realmente voltar os seus olhos para o Senhor. Essa mensagem era loucura para mim, essa mensagem não fazia sentido nenhum para mim, mas hoje eu entendi essa mensagem, e ela faz todo sentido na minha vida agora, e eu não quero viver mais longe disso. Arrependa-se, volte para o Senhor. Esse é o primeiro viés dessa mensagem. E o segundo viés dessa mensagem é que essa cruz, além de nos proporcionar misericórdia, além de não nos castigar por aquilo que merecíamos de fato, ela nos dá graça. E o que vem a ser graça, né? Primeiro, misericórdia, Lamentações fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Essa misericórdia, porque o Senhor não consumiu esse corrupto. Pelas misericórdias do Senhor, Ele não consumiu esse corrupto. Pela misericórdia do Senhor, você está aqui hoje ainda. Pela misericórdia do Senhor, você tem essa oportunidade ainda de se render ao Deus Todo-Poderoso. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor vem te dando mais uma chance, se você não conhece ainda esse Deus. E o segundo público, essa mensagem é direcionada, é o segundo ato do que a cruz faz em nossas vidas, do que o peso de cruz faz em nossas vidas. Ele gera graça. Ele derrama a graça em nossos corações. E a graça, ela nos muda, ela nos transforma, né? Porque o cristão, ele, entre aspas, ele tende a achar que, muitas pessoas, que apenas a misericórdia é o que precisa, né? Misericórdia do Senhor, porque Ele tomou o meu lugar, mas a graça que empodera, Ele vive uma vida transformada, Ele rejeita. Gente, não existe graça sem misericórdia. Não existe misericórdia sem graça. Não existe redenção sem vida transformada. Não existe salvação sem mudança de mente. Não existe, gente. Se você vem vivendo uma vida assim, achando que é possível, você vem sendo enganado. Igual como me pregou esses dias atrás. A gente vem se equivocando em relação a isso. E como eu posso aplicar o peso da cruz em nossas vidas, em nosso dia a dia, em nosso cotidiano? Como fazer essa mensagem fazer sentido, né? Embora o texto de Romanos, Paulo vem direcionando totalmente algo evangelístico, né? Tipo assim, eu não me envergonho do evangelho, eu tenho que anunciar o evangelho, né? E a nossa vida, vivendo para a glória de Deus,
ela anuncia o Evangelho, né? A Maria Teresa fala que você quer salvar o mundo, cuide bem da sua casa. Tipo, a gente vê que as pessoas esperam coisas grandiosas e elas não se atentam a cuidar bem da sua família, em princípios básicos, né? Em ser um bom funcionário, ser um bom pai, um bom filho, um bom marido. Eu quero, alcançar o mundo inteiro. Tipo assim, você não ama nem sua esposa. Eu quero alcançar o mundo inteiro, você não honra nem seu marido. O jovem de hoje em dia, eu quero ser relevante, você não obedece nem seus pais. Essa mensagem, ela tem que gerar em nós um peso. A cruz tem que gerar em nós um peso. E um peso em que sentido? Eu tenho que olhar para essa balança. Eu olho para essa balança e todas as minhas ações, elas partem disso. Em que sentido? Existe uma balança pendida de uma cruz pesada. Pesou demais. E essa balança, eu posso me matar ali, pular em cima, mexer e vai com toda a minha força. Eu não vou conseguir nem movimentar o peso da cruz do outro lado. Mas mesmo assim, eu me esforço para. Eu aplico isso em que sentido? No meu casamento, eu já não faço mais porque a minha esposa merece ou não merece. Eu já não amo mais ela por causa disso. Por quê? Mas porque existe um peso de cruz nisso tudo. Eu faço por quê? Mediante aquilo que a cruz fez por mim. E quando eu olho para isso, eu me torno indesculpável. Não há desculpa, não há argumento. Fulano não merece, ciclano não merece. Diante da cruz de Deus não há argumento. Todos os seus argumentos são inúteis. Todos os seus argumentos não valem nada diante da cruz de Cristo. Todas as suas ações, mediante a isso, são muito pouco, sabe? A gente vê às vezes, eu confesso que eu não entendo, mas eu sei que cada um luta com as suas particularidades, assim como eu tenho outras lutas, mas até hoje eu não entendo um cristão não perdoar. Não faz sentido, não entra na minha mente, não entra. É algo que é ilógico para mim, é ilógico. O cristão, ele não perdoa o irmão porque ele pisou no meu pé. Cara, o pisão no pé é mais pesado que a cruz. Você precisa nascer de novo. Você precisa voltar os seus olhos para a cruz de Cristo. Não perdoo isso, eu não perdoo aquilo. Eu não perdoo meus pais, eu não perdoo. Gente, eu sei que a gente vai encontrar histórias tenebrosas de que as pessoas passaram na infância às vezes. Gente, mas isso diante do peso de cruz é insignificante. Eu tenho certeza, você pode contar a história mais cabulosa que for da sua vida. Diante do peso de cruz, isso é insignificante. Sabe, é necessário a gente buscar esses relacionamentos em todos os aspectos. Casamento, marido e mulher, filhos, amigos, irmãos, e nosso trabalho. Eu não trabalho mais apenas pelo dinheiro em si, mas porque existe um peso de cruz naquilo. Em tudo que fizer, faça como se fosse para Deus, não para os homens. Existe um peso de cruz nas minhas atitudes. É necessário a cruz ser a balança disso, em todas as minhas ações, porque senão eu sou propenso ao fracasso. Eu vou fracassar se eu colocar outras coisas, se eu colocar as pessoas como a gangorra para as minhas ações. Eu não vou conseguir desfrutar dessa graça de Deus, essa graça abundante, essa graça misericordiosa que nos alcança e insiste em nós. Eu vou ler um texto. Algum tempo atrás, a gente tem uma amiga muito querida, que é a Luísa do Jaqueta, e ela mora em Portugal. Jaquetinha é uma bênção. O bicho é bem briguentinho, para quem conhece ele. E eu tive o privilégio, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, né? Olha essa graça que nos habilita a ser caminho para as pessoas encontrarem Jesus, né? Jesus nos habilita a reconciliar as pessoas com Cristo, né? E na sua misericórdia o Senhor me permitiu fazer parte da conversão do Jaqueta, assim como outras pessoas aqui, a Chay, o Nenê, Serginho, pastor do Mateus, mas eu dei o pontapé inicial lá, né? E o Jaquetinha casou com a Luísa, e a Luísa, em 1 ano de casamento, ela escreveu o seguinte, né? Há 1 ano atrás, a nossa dança a 2 começou, e ela tem passos calmos, agitados, alguns fáceis demais, e alguns difíceis, em quem chegamos perto de cair no chão, mas voltamos a entrelaçar as mãos para nos levantar. Essa nossa dança é montada e
coreografada pelo lindo autor, nosso Pai, aquele que nos uniu e vem com o seu poder todos os dias nos moldar e nos ensinar a dançar. A música do vídeo diz que há poder na cruz, e temos desfrutado desse poder para viver algo que tínhamos pouca chance de querer construir, uma família. Esse poder nos fez enxergar que havia esperança e que pela graça poderíamos viver os planos de Deus para nós, planos de paz. Há poder na cruz para os dias em que nossa chatice, impaciência, raiva querem reinar e atrapalhar nossa dança. Há poder na cruz para fazer o perdão reinar e prevalecer. Há poder na cruz para nos manter em equilíbrio, em harmonia. Há poder na cruz para ter esperança e sonhar. Há poder na cruz para nos amarmos, como Ele nos ama. Ah, como essa dança é desafiadora, cheia de surpresas, é tão divertida. Eu quero dançá-la até o fim de minha vida. E a Lu tira de uma canção sobre a questão de há poder na cruz. E essa manhã a gente vai ter 2 convites. O primeiro convite, ele é para quem? Para aquele que olhava para essa mensagem e achava ela loucura. Para aquele que olha para essa mensagem e fala assim, isso não faz sentido. Ela é loucura para quem? Para aqueles que perecem, para aqueles que estão indo para o inferno. E se você se enquadrava nisso, e se você hoje entendeu que essa história ela fez sentido para você, há poder na cruz para um Deus que te salva. Há poder na cruz para um Deus que pode mudar a sua vida. Há poder na cruz para isso. Há poder na cruz para isso. E o segundo público em relação a isso é para aqueles que ainda não desfrutam de uma graça que muda, uma graça que molda o nosso caráter. Eu sei que essa lista aqui ela é intensa e tem coisas aqui ainda que eu olho assim, Deus, eu preciso mudar isso, eu preciso viver diferente isso, eu preciso olhar com uma perspectiva diferente. É necessário ainda a sua cruz nisso na minha vida, porque ainda isso eu não consigo. Existem áreas nas nossas vidas que você fala assim, cara, eu não venho conseguindo isso. Gente, há poder na cruz para isso. Há poder na cruz para você ter um casamento abençoado. Há poder na cruz para você desfrutar de filhos do Senhor. Sabe, esse diálogo das 2 garotas no início. Há poder na cruz para você viver isso. Há poder na cruz para você ter filhos. Há poder na cruz para você desfrutar de um bom trabalho. Há poder na cruz para você ter saúde. Há poder na cruz para você se alegrar. Há poder na cruz para você vencer o pecado. Há poder na cruz para você dizer não à mentira, não à pornografia, não à masturbação, não ao adultério. Há poder na cruz para você ser transformado.